Olá! Nossa aula de hoje vai ser sobre papel. Aquele papel que você já usou, que ele não tem mais finalidade, que o destino seria o lixo, a gente vai reutilizar e fazendo um novo papel, que é o papel reciclado, que é um papel, ele é mais rústico e ele pode ser feito para você fazer convites, para fazer embalagens, ele tem diversas finalidades. A gente vai falar sobre algumas possibilidades, porque são inúmeras, de como fazer o papel reciclado e o que a gente pode agregar nesse papel para ele ter um outro valor. Primeiro, a gente precisa picar o papel. Quanto menor, melhor para poder bater no liquidificador. Depois de picado o papel, eu coloco ele de molho, de preferência de um dia para o outro, para ele ficar bem amolecido, tá? Depois que ele é batido, ele vira uma polpa. E essa polpa eu posso colocar pigmento, como nesse caso, o vermelho, né? Um pouquinho de pigmento vermelho, ele ficou rosa, um pouco de pigmento azul, e aqui ele está sem pigmento. Ele está nessa coloração por interferência das letrinhas do papel que eu utilizei. Então, esse preto ou colorido do papel, ele altera um pouco a cor branca do papel. Aqui eu já coloquei água, não tem mais nada a não ser água dentro do liquidificador. E eu vou colocar o papel já amolecido, que eu coloquei de molho ontem. Não encho muito o liquidificador de papel para não estragar o liquidificador, porque o papel ele é muito pesado. A gente pode não achar que ele está pesado, mas ele fica pesado. A gente vai colorir o papel com pigmentos. Aqui eu vou colocar um pouquinho do pigmento vermelho e um pouquinho do azul, colocando uma tonalidade um pouco arroxeada. O pigmento, ele é esse pigmento que você tinge roupa, que você compra no supermercado mesmo, ele é de fácil acesso, né? Fácil achar para comprar e é bem barato. E a gente usa muito pouquinho dele. Eu vou colocar pouco pigmento para ver que cor que ele vai ficar, para depois, se for necessário, eu colocar mais. Sempre é bom a gente ir colocando aos poucos. Se precisar ir escurecendo, é fácil, é só colocar mais pigmento. Se precisar clarear, aí você vai ter que colocar mais papel, fica mais difícil o processo. Então vai colocando aos poucos, você bate, vê que cor que fica. Quando a gente faz uma massa, a massa ela tem uma tonalidade mais escura do que fica no final. Esse papel é resultado dessa massa aqui, ó, tá? Então, quando ele seca, ele vai clarear. Então, se ficou uma tonalidade que você quer, é melhor escurecer um pouquinho para quando secar o papel ficar da cor que realmente você pretende, tá? Então, vamos bater aqui com o pigmento vermelho e depois a gente vai colocar o azul, tá? Não misturo tudo de uma vez, não. Ele já ficou rosa, agora eu vou colocar um pouquinho do pigmento azul, porque a cor que eu tô querendo agora é ele violeta, né? Uma cor mais arroxeada. Ó, só um pouquinho. Agora a gente vai usar essa polpa para poder fazer o nosso papel. Essa massa aqui, ela vai ficar nessa bacia maior. A bacia, ela precisa ser de um tamanho que caiba o meu quadro. Eu vou falar sobre o quadro agorinha. Então, eu tenho que ter o tamanho da bacia onde que eu possa manusear esse quadro aqui dentro, tá? A quantidade de água é suficiente para eu mergulhar os dois quadros dentro dela, tá? Não pode ser muito pouca água, porque senão eu não vou conseguir pegar essa polpa, e não pode ser muito, porque senão dificulta o meu trabalho, tá? Esses quadros, eles são de madeira. Esse meu aqui, por acaso, é de alumínio, mas geralmente é um quadro
são 2 quadros do mesmo tamanho de madeira. É um quadro com uma telinha esticada nela e um quadro só com a moldura. Essa telinha, ela pode ser aquela tela de mosquiteiro que você coloca na janela de casa, tá? E aí você precisa uma com tela esticada, né, grampeada, colada, e a outra só o quadro. Esse quadro, a finalidade dele é de limitar o tamanho do seu papel também. Vamos fazer a nossa mistura. Vamos colocar a polpa aqui dentro, né? Eu vou fazer uma coisa diferente. Vou colocar um pouquinho de polpa azul para deixar ele mais mesclado, ele com 2 cores. Ele vai dar uma manchada no papel. O papel vai ficar manchado, que também vai ficar muito bonito. Se eu quiser colocar alguma erva, se eu quiser colocar, por exemplo, um glitter, né, no meu papel, é nesse momento que eu coloco, é na água. Eu não bato esses ingredientes no liquidificador junto com o papel e a água, não, tá? É agora separado. Eu vou colocar, gente, casca de cebola. O que a gente faz com casca de cebola em casa, né? Geralmente ela vai para o lixo. Aqui ela vai para o nosso papel. Ó, casca de cebola. Ó. E posso colocar também algumas sementes, se eu quiser. Eu vou colocar a casca de cebola, o papel, eu tenho papel azul e o papel roxo. E venho aqui com a minha tela. Eu viro a tela para baixo, coloco o quadro, né? A água, ela tem que estar... O papel, se eu deixar muito tempo e depois vir para poder pulsar o papel ele é mais pesado, ele vai para o fundo. Então, antes de eu colocar, de passar a peneira, eu vou dar uma mexida aqui na água, né? Enquanto o papel tá todo misturado nessa água aqui, eu venho, ó, e coloco a minha peneira. Quando eu faço esse movimento, eu tô trazendo a polpa para minha tela, olha. A polpa, a casca de cebola. E aí eu venho subindo paralelo. Eu não posso virar o meu quadro, porque senão vai ter mais polpa de um lado do que do outro. Aqui eu deixo ela secar um pouquinho, né? Eu vou tirar esse quadro, né? E vou vir aqui com o papel. Vou deixar ele... Agora eu posso, como ele já assentou, né? Eu posso inclinar um pouquinho para tirar o excesso de água. E vou virar esse papel aqui. Ó, vou fazer de um jeito para mostrar melhor. Ó, eu venho com o papel. Posso colocar no tecido. Eu gosto mais do tecido, que ele absorve mais a água, mas pode ser direto no jornal, tá? Olha, venho aqui e viro. Depois que eu viro, eu venho tirando o excesso, ó, de água com uma esponja. Agora eu vou tirar a tela, olha só. E o meu papel, ele vai ficar... Ah, ele deu uma rasgadinha aqui. Bom. Vem aqui e arrumo, porque ele ainda tá molhado, né? Não tem problema. E vou colocar um papel jornal ou outro tecido aqui. E vou deixar secar. Ele vai secar, vai dependendo do clima e da umidade do ar, tá?
por exemplo, daqui 1h30 mais ou menos, esse papel já vai tá seco. Não é muito bom você colocar o papel para secar no sol, porque ele pode ficar muito enrugado, tá? E aí depois você pode inclusive deixar ele no varal, ele dessa forma aqui para ir secando, não tem nenhum problema, tá? Olha só o tanto de água que vai saindo. Aí você deixa. Aqui eu tenho um papel que eu fiz hoje, né, há mais ou menos 2 horas, que é um papel que eu coloquei, nesse caso aqui eu coloquei hortelã, né, que é diferente do que a gente fez agora, que foi com a casca da cebola. Para fazer o papel é simples assim, a gente trabalha com materiais super baratos, né? Uma dica que eu já ia esquecendo, se você quiser um papel mais espesso, né, mais grosso do que esse aqui, por exemplo, é só você colocar mais polpa, né, e quando você peneirar, trazer para a superfície uma quantidade maior dessa polpa. Aí o seu papel vai ficar mais grossinho, que fica maravilhoso para embalagem. Até mais!